Olá, você, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso ImplantaCast, episódio de número 8 já, isso mesmo, você que está acompanhando a gente toda semana, a gente já chegou no episódio número 8, mas tem muito conteúdo, muita coisa pra gente falar aqui ainda, e hoje um episódio, como sempre, muito especial, mas hoje a gente está com um cara aqui que é muito fera, então além do professor Alexandre Karamaski, que vocês já conhecem, que é muito fera também, a gente está aqui com o professor, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho e tocador de viola, enfim, mais uma série de características aí. Vai se apresentar melhor para vocês, professor Carlos Eduardo Borsato. Muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Opa, eu que agradeço o convite, né? Desde que começou a série do ImplantaCast, né? Já era uma vontade de vir, o Alexandre já tinha convidado, daí eu tinha me esquivado por questão de outros compromissos, falei, não, eu vou, porque, poxa, muito bacana estar aqui primeiro, né, porque fala da engenharia, algo que, né, a gente fala bastante, mas por aí a gente não ouve tanto falar. E o Alexandre é um amigo, já nos conhecemos há quanto tempo, nos conhecemos por conta da parte da engenharia, né, e muito feliz por estar aqui mesmo. Então, beleza. Não é nem Carlos nem Eduardo, é Borsato. Borsato é mais conhecido, é isso? Tem uma brincadeira que eu costumo falar, brincadeira não, é sério, né? Que depende de onde me conheceu. Ah, entendi. Então, os amigos de infância é o Edu, entendeu? Carlinhos, pode ser chamado de Carlinhos, pode ser chamado de Borsato, Edu, Duzão. Caramba. Tem vários pronomes aí. Bom, toda vez que eu ligo pra ele, um nome diferente sai. Não é um nome fixo que eu chamo ele. Entendi. Depende do dia, então. Nível Depende depende do nível de estresse também. Então, Então, quando fala Carlos Eduardo, então significa que alguma coisa tem alguma coisa errada ali. O assunto é grave. O assunto é grave. Necessita de urgência, né? tô entendendo como é que funciona. E aí ficou mais Borsato porque desde o técnico, né? Sim. Eu fiz o curso técnico, já tinha um pessoal que veio da escola, então tinham 2 Carlos Eduardos na época, então a professora já chamava pelo sobrenome. Então do técnico ficou Borsato, fui trabalhar, daí encontrei o pessoal do técnico, lá já chamava de Borsato. Era Etel ou Ed? Eu fiz, na verdade, eu sou da última turma do técnico do Nuno Braga. Nuno Braga, que era o mesmo certificado que a ITEC tem hoje, né? Mas como não tinha um polo fixo aqui em Piraju, no porão do Nuno Braga, a última turma, né? A turma que formou lá em 2000. Que legal. Caramba, que bacana. Somos dessa turma aí. Foi aí que começou, né, o namoro com a engenharia elétrica, né? Primeiro com o serviço de eletricidade. Eu costumo falar para todo mundo, eu fui lá pensando que eu ia aprender a arrumar rádio e TV, né? E não tinha nada a ver com eletrônica, daí que eu conheci a eletrotécnica e daí que eu fui me aprofundando e a história é longa, já são aí 20 anos de carreira. E para quem não sabe, eu também sou técnico em eletrônica pela Etel, e é onde eu e o Borsato tivemos o nosso primeiro contato trabalhando na antiga companhia Luz e Força Santa Cruz. Eu fui estagiário na época lá trabalhando com ele orientou ali o meu estágio ali durante o período que eu fiquei ali, limpando o medidor, queimando amperímetro da bancada. Queimando amperímetro da bancada, aprendendo ali como queimava um amperímetro, ele ficava nervoso, tudo bem. Trocando o terminal, cheirando enxofre, cheirando... O que é que tinha Cara, também lá? Não tinha, na época era permitido, tinha benzina para limpar a bobina. Benzina, era muito fedido aquilo lá, cara. Demais. E tinha um outro ácido lá para limpar os terminais que era proibido, depois foi proibido por causa da ISO, né, que era poluente, não podia ir pro esgoto e tudo mais. E aquilo lá era o famoso trecho, né? Depois eu acabei indo para rádio, né, cuidando das radiocomunicações ali, mas o primeiro ali, contato que eu tive na companhia Luz de Força Santa Cruz foi com o Borsato. Caramba. E dali começou ali o nosso contato quando eu era técnico e foi seguindo para engenheiro eletricista, depois como engenheiro civil nos tornamos ali parceiros da mesma profissão, né? E as coisas andam, mas hoje o Borsato vem trazer um assunto de extrema relevância, na verdade, para nós, porque pouco se fala, né, sobre o assunto em si de eletricidade,
Sim. Só ela mesmo, né? Sim. Porque acaba sendo um assunto meio isolado. É tido mais né? como um complementar. É do tido que mais como um complementar, mas é tão importante como ou quanto ali tudo que a gente se faz dentro da civil, dentro da mecânica, dentro de todas as outras disciplinas que a gente vem fazendo, como hidráulica, estrutural, etc. Todo o envolto ali, talvez uma das mais importantes ali e as maiores causadoras de, por exemplo, incêndio. Eu costumo falar que assim, né, a gente tem a casa, né, a gente sabe o valor que tem uma casa, seja lá do tamanho que ela for, e uma das únicas coisas, né, que pode fazer seu sonho ruir aí em poucas horas é um curto-circuito. A gente tem os incêndios mais, né, vamos falar assim, mais famosos, mais comentados no país, né, temos aí o Joelma, problema na parte elétrica, aumento de carga revelia, né, colocou-se ar-condicionado e a instalação não aguentou, enfim. Né, então, assim como também a gente costuma falar, né, que a casa, poxa, impermeabilização, ninguém fala, todo mundo fala de casa, pintura, fachada, né, impermeabilização, o pessoal também pode causar, porque assim para a elétrica, né, a gente fala que é o quê? Que umidade, água, né, não combina, em excesso não combina também. Sim. Entendeu? E será que é por conta de ficar escondido? É porque é o tipo de coisa que não salta tanto aos olhos e aí Pode ser. Às vezes dá mais importância no design do interior, que nem você falou, na fachada, no tipo de tijolo que vai usar, na modelagem da construção. Na minha opinião, é falta de conhecimento. Olha, eu ia falar Instrução. isso aí, Alexandre, que é assim, ó, vamos tomar, por exemplo, coisas que a gente fazia quando era garoto, né? Então, empinar pipa, literalmente empinar pipa, né? A gente empinava a pipa, na época usava-se cortante, a rede de energia estava lá e a gente não sabia a diferença de uma rede de média tensão e uma rede de baixa tensão, né? Então os clientes, né, a população no geral, tem a questão do pino de 10 amperes, né, a tomada com 10 amperes e de 20 amperes. Você vê o pessoal comprando adaptador, mas não sabe que realmente ele está expondo a casa, a instalação dele é uma carga que não foi feita para aquilo. Então acho que a falta de conhecimento, entendeu? A ignorância mesmo do assunto é que leva as pessoas às vezes a deixar de lado, a não ser a prioridade. Sim. E assim, ó, quando a gente fala, né, que nem falta de conhecimento, em geral por parte do público final ali. Mas quando a gente fala do profissional, talvez essa negligência na hora de fazer o projeto, talvez assim, essa coisa de cuidar de outros aspectos, mas não cuidar de algo que é tão importante. Porque, até por isso que a gente está trazendo esse assunto que é tão relevante, para, de alguma forma, né, ajudar quem está assistindo a gente a entender que é algo que não pode ser negligenciado por tudo que já está sendo levantado e tudo que vai ser falado aqui. Então, assim, qual que é a raiz dessa negligência profissional? Olha, gente, de bastante instalações que eu já vi, com problema eu atribuiria 99% à execução. Tá? Então, assim, aquela velha história, você tem um projeto, mas se ele não for seguido, não vale de nada. Entendeu? Então a gente já viu muita obra que tem o projeto, mas na hora de contratar o profissional, nada contra. Tem alguns pedreiros que fazem muito bem, Sim. Entendeu? Tem eletricistas que fazem muito bem, mas tem aquele que assim, para ele ganhar um X percentual a mais, ele abraça aquilo lá. Entendeu? E às vezes a pessoa não sabe ler um projeto. Então você pega um mestre de obras, né? Você lê um projeto civil, tá mais, vamos falar assim, tá mais explícito, né? Agora o elétrico não, o cara leu lá uns numerozinhos, uns risquinhos, fala, isso aqui não é nada e passa do jeito que ele tem na cabeça, né? E para depois fiscalizar é delicado, para você desmanchar, né? Nem você desmanchar, a pessoa aceitar desmanchar, porque a instalação elétrica, por mais que proporcional ao valor do imóvel, ela não é tão alta assim, mas é um valor considerável. Sim. Entendeu? Então eu acredito que mais dessa parte. Então vamos falar por classes. Os engenheiros, eles vão projetar corretamente, assim como os técnicos, tá? Mas aí não é exigido. Hoje, salvo algumas exceções que agora vem começando, né, exigir os projetos complementares, não é exigido. Sim, você pega os financiamentos novos da Caixa, por exemplo, Isso, onde está sendo exigido, né? Você Isso. comentou também que, acho que tem uma cidade próxima da gente aqui, que imóveis a partir de 200 metros, isso é uma legislação municipal, né? Municipal. Não existe nada federal que regulamente esse tipo de coisa. Não. Tá? Então hoje, assim,
Se você pegar pro residencial, cabe ao município exigir, né? Se você sair da esfera residencial, quando você entra para o industrial, a partir de 75 kW, era obrigatório também você ter a documentação, é obrigatório, tá? Isso aí segundo a NR10, tá? Mas assim, para você chegar numa residência, numa indústria que supere esse valor, na nossa cidade tem indústrias que superam, né? Mas também já não há tanta procura. E você pega o técnico hoje em eletrotécnica, ele tem uma autonomia, né, para assinar por muito mais do que isso, entendeu? Então ficou meio que assim, né? Aquela coisa, ninguém cobra, ninguém vê. Quem está lá no final, né, está sempre olhando ou que é a casa pronta, que é outra coisa que leva a uma má qualidade, a pressa na execução, sim. Entendeu? A escolha do material, né, às vezes para economizar um pouco, né, daí acaba ou cai na lábia do vendedor ou, né, de propósito se joga na lábia do vendedor para poder ser conveniente ao bolso. Sim. Entendeu? Então esses fatores todos contribuem. Tá. E assim, cabe ao profissional na hora da concepção ali, na hora da apresentação, fazer essa orientação ao cliente, ou você deixa a livre escolha dele? Fala, ó, esse material, assim, eu recomendo que você utilize esse padrão de material. Cabe essa recomendação ou meio que aquela coisa, ó, fiz o projeto, as especificações estão aí, o que você vai fazer é responsabilidade tua? Não, cabe. Cabe. Eu, pra mim, assim, isso aí pra mim não existe. Quando a gente faz um projeto, né, sai uma lista de materiais com fornecedores recomendados. Entendeu? Aí se um cliente nosso, ele fala, eu tenho marca tal aqui, você quer me trazer uma amostra, eu vou olhar. Entendeu? Se é bacana, porque existe no mercado, infelizmente, existe material certificado que você olhando você vê que é de má qualidade. Caramba. E tem certificado, então não adianta você se apegar ao documento, só o documento. Então pega lá quem é experiente, tem formas de se olhar os materiais, né, que você consegue ver a diferença de qualidade. E sobre esse modelo novo de negócio, Borsato, que você está fazendo hoje, por exemplo, muitos engenheiros eletricistas que eu vejo atuando, eles estão indo numa direção somente de projeto. Fala um pouco para a galera que está assistindo a gente, que é engenheiro eletricista, do formato novo que você fez dentro da sua carreira hoje. Por exemplo, ter a loja e ter também a parte de projetos aliado um com o outro. Esse fator vira a chave na profissão ali da carreira do cara? Que assim, as coisas aconteceram na minha vida, eu costumo falar que as oportunidades foram aparecendo e eu fui abraçando-as, né? Então, como eu comentei aqui no começo, eu estou com quase 20 anos de profissão. Eu posso ver de eletricidade 20 anos, de engenharia um pouco menos, aí tem uns 13 anos, né, de engenharia elétrica. Então, você tem que dar uma olhada para o mercado e para o que você gosta de fazer. Então, se quando eu me formei eu fosse viver de projeto residencial, ou até hoje viver de projeto residencial, cara, o mercado não absorve, entendeu? A não ser que você more num grande centro, onde haja exigências, prédio, mas aí os prédios às vezes já estão com a construtora, você tem essas parcerias, você entendeu? Então, o projeto residencial hoje em dia não é algo que, vamos falar assim, que ele seja valorizado. Baixa atenção, então seria, vamos colocar 10% mais ou menos da demanda? Não, então assim, a baixa tensão ela te traz bastante oportunidades. Mas que nem tem casos de eletrificação rural, eletrificação de barracões, indústrias de menores portes, pequenas indústrias, entendeu? Agora, o residencial em si, vamos dar um exemplo, né? Você está na construção civil, quantas casas de alto padrão saem proporcional às casas, né, mais populares, vamos falar assim. Sim. Entendeu? Então, às vezes quando a pessoa tem uma casa maior, né, que vai investir às vezes numa automação ou quer uma segurança, já consegue ter uma outra visão, ele investe no projeto. Caso contrário, fica na mão do próprio arquiteto, tem arquiteto que faz, o arquiteto na verdade faz a alocação dos pontos de iluminação que faz a parte do trabalho dele, e depois o pedreiro acaba fazendo. Então o projeto residencial hoje,
a procura é bem baixa. Tá? Sim. Então, eu costumo falar que assim, quando a gente entra na engenharia elétrica, a gente tem que ver outros fatores fora a paixão, pela eletricidade, pela eletrônica, pelo cálculo. Né? Pô, vou ter que viajar? Vou ter que sair da minha cidade? A minha cidade tem campo para isso? Entendeu? Se a gente pegar uma cidade aqui próxima a nós, a 60 quilômetros, pô, tem um baita de um polo voltado para automação e máquinas. Você entendeu? Não automação residencial, automação industrial. Mas só que assim, você tem que viajar. Sim. Não, você tem que viajar. Me formei engenheiro, mas eu não quero viajar. Ponto de atenção. Ponto de atenção. Viu? Tem até uma curiosidade assim, que a gente pode discutir em relação a isso, a projetos, por exemplo, residenciais, que eu vejo como se fosse uma pequena falha no sistema, na parte de elétrica. Né? Hoje as próprias fabricantes, né, de fios, fabricantes, etc., de alguns disjuntores, eles recomendam alguns padrões já com uma instalação. Só que isso é o que é passado para o pedreiro, por exemplo. Um fio 6 na cabeça do pedreiro, por exemplo, ele é um fio de chuveiro, entendeu? Ele já está na cabeça dele que o fio 6 é fio de chuveiro. Vai ter que colocar lá aquilo lá. Tomada, ele nem pula pro 4, nem deixa no 4. Normalmente é 2,5. Iluminação é sempre 1,5. É sempre assim, né? Mas no real, ali, de onde veio essa informação para o pedreiro? Veio dos fabricantes, veio das boas práticas, entre aspas mesmo, né? Que na verdade não existem essas boas práticas para especificar sem saber a carga que está pendurada ali, né? Então acaba sendo algo perigoso, porque fica muito mal feito, fica realmente mal feito. Mas você acha que vem do fabricante também, que acaba especificando um pouco para os caras? Não, é assim, do fabricante, tá aqui que eu vejo. Eu trabalhei uma época com queima de equipamentos. Era indenização, né? Processo de indenização por danos oriundos da rede elétrica. Então assim, o fabricante faz a vez dele, né? Por exemplo, ele pega lá um chuveiro de determinada potência e fala, no mínimo fio 4 milímetros. No mínimo. Cabe você olhar as demais condições da instalação. Por exemplo, chuveiro é circuito dedicado. Sim. Né? É carga de uso específico. E tem gente que pendura na rede principal. Coloca lá na principal e faz parte, está lá com outros equipamentos. Né? Então, e na hora que liga o chuveiro e as lâmpadas da casa dá aquela apagada. Entendeu? Então, assim, confunde-se, né? Tipo, a especificação mínima do fabricante com a adota isso para a vida. Então, às vezes, o cara, uma vez ele foi lá e instalou um chuveiro de uma potência menor com fio 4 e deu certo. Então, ele vai adotar aquilo como boa prática para a vida dele. Né? Onde a gente já viu que nem antigamente, né, a gente tinha chuveiro de 4.500, 5.400. Hoje tem chuveiro de 10. Então, hoje já começa com 5.500, 7.500 e tem os eletrônicos que superam 12.000 watts. É muita coisa, é muita coisa. Entendeu? Aí o cara, né, daí cai naquele ponto, né, o cara que compra um chuveiro eletrônico, né, subentende que era para ter um projeto, analisar, porque não é daí só aquele chuveiro, não é só aquele pedaço de circuito, a instalação como um todo contempla. Essa semana que passou, eu atendi um cliente. Eu estava fazendo uma outra consulta, era sobre energia renovável, energia solar que ele queria, e eu perguntei, você está fazendo a casa agora, né? Então a rede principal, entendo eu que pelo padrão de entrada que o senhor tem, o senhor deve ter um cabo 16, né? Ele falou, não, eu estava imaginando 10. Eu falei, cara, sua rede principal com cabo 10, né, você tem 2 chuveiros, você acabou de me falar que você tem 2 chuveiros, né? Então... Já não supre. Já não atende, daí começa, liga um chuveiro, né? Ligou Cai, os 2, cai. Ou sobreaquece. Aí entra na experiência do cliente, né? Se não foi previsto isso, vai os 2 tomar banho na mesma hora. Porque até assim, aguenta. Mas por quanto tempo? Sim. Né? Porque hoje o fio tem um isolamento. Esse isolamento ali, quando a gente coloca uma amperagem acima do que
é especificada pela bitola, ele acaba aguentando sim, aguenta passar. Só que até quanto tempo? E assim, né? E ele aguenta, ele vai perdendo a vida útil, por quê? Porque tem aquecimento. Tá? Aquecimento é perca de energia. Sim. É perca de energia. Vamos imaginar, nós estamos aqui, né? Se a gente tivesse um caminhão aí com areia. Você colocou mais areia do que ele suporta, ele começa a andar, você vai perdendo areia no meio do caminho. Derramando. Entendeu? A mesma coisa energia. Tá aquecendo, cheirou, né? Você está cheirando, né? Queimado, que outra coisa, mas está aquecendo. Aquela coisa, tu tomando banho, tá saindo uma fumacinha da emenda. Não, e nesses dias, falando de perca de energia, uma coisa interessante, assim, eu sou da civil, mas sempre teve aquele pé na elétrica ali, né? E eu tava olhando sobre isoladores, né? Ali que usam em redes de alta, né? E aqueles marrons que a gente vê, por exemplo, pendurada ali, que tem vários tipos de... Parece um cogumelo, né? São vários ali. Para quem não conhece, né? São isoladores cerâmicos, né? Tem cerâmico hoje, tem vários polimérico, tipos, né? Tem de pino, tem... E, cara, interessantíssimo engastamento. O vídeo que eu tava dando uma olhada, né? Comparado, por exemplo, ver como a engenharia, ela tem que andar, por exemplo, a civil anda com a elétrica anda junto com, por exemplo, a mecânica, para entender o design que realmente vai ter que ter mecanicamente aquela peça, para ele não deixar da fuga. Cada vez que o vídeo ia adicionando um novo gomo, né, a carga eletromagnética que aquela fiação gerava ali, se dissipava, né, ela ia cada vez diminuindo, adicionando um gomo a mais ali de nível cerâmico. Então, a cada vez que ia tomando uma nova forma, né, também do dissipador, também ia diminuindo a carga, até chegar no modelo hoje atual que se trabalha, que é um modelo já mais realmente pesado, a dissipação é mínima. Ou seja, jogar energia fora, é que nem jogar, você sai com um caminhão-pipa ou um caminhão de areia e deixar vazando, ou a areia extravasando. A gente pega a automotiva, né? O motor a combustão. A conta do cara fica mais cara também, né? Sim. Ele economiza na instalação e gasta pelo resto da vida, é isso, professor? É mais ou menos por aí. Porque é isso quando não tem danos, né? Porque o cabo ele acaba ressecando, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, né? Então assim, poxa, o cobre não deixou de ser cobre. Entendeu? O fio ele teve uma evolução assim, antigamente tinha um fio rígido, era duro de você fazer uma instalação, de você fazer uma curva, fio de água, etc. Hoje temos fios, cabos flexíveis, extra flexíveis, tá? Mas o cobre é cobre. Ele tem uma ampacidade ali, uma capacidade de conduzir corrente que não vai mudar de acordo com a bitola. Entendeu? Então, escolher o material certo, utilizar para a aplicação certa, né? A eletricidade ela evoluiu muito em questões de tecnologia, de automação, né? Essa parte eletrônica. Mais condução. Mas o básico, né? A infraestrutura. Na verdade, recaiu, né? Porque agora a galera usa cabo de alumínio para passar energia. Entendeu? Então, assim, caiu, na verdade. Então, assim, o cabo de alumínio é até uma coisa que o pessoal pergunta, né? Fala, poxa, mas e se eu colocar alumínio? Tem aplicações que são muito bacanas. Entendeu? Tem aplicações que não se recomenda. Então teve a melhoria dos terminais, a gente tem terminal bimetálico, né, para evitar a corrosão galvânica, que é o contato lá do alumínio com o cobre, que a umidade vai dar problema, né? A gente pegar hoje as nossas redes de distribuição, grande parte é alumínio. É alumínio. Né? A maioria é alumínio. Só que tá legal, tá ventilada, as conexões estão bem feitas, estão expostas, né? Uhum. Então de vez em quando você vai pegar um cabo de alumínio, ele é mais rígido. Você vai fazer umas curvas dentro de caixa de passagem para fazer uma conexão, uma coisa, dá problema. Já não é a mesma eficiência. Já vira ponto de atenção, entendeu? Então, poxa, o alumínio, certo. Mas o consulto profissional tem que... A aplicação. A aplicação. E numa rede de alto, o alumínio dissipa muito. Cara, então, ou mas não? Assim, não, as médias tensões hoje é tudo alumínio. É tudo alumínio com alma, né? E tem você conhece mais a fundo isso aí? Tem alguma, uma porcentagem de perda de energia ao caminho, por exemplo? Não, existem percas,
tá? Eu não vou saber falar para você de Mas cor, deve ter mas é tudo controlado. Tudo muito controlado. É tudo né? muito controlado. É tudo, Eu imagino, é tudo seria muito interessante mensurado. isso. Então, assim, aí que entra, né? Tem um engenheiro eletricista que ele está, né, envolvido numa distribuição, numa transmissão, numa subtransmissão. Poxa, aí existem bons profissionais, cálculos, normas, equipes, corpos de engenharia fantásticos. Entendeu? Então esses caras aí sim estão escolhendo o que é melhor para aquela situação. É diferente da residência, o que acontece que a gente fala, não tem mistério. Você compra carro certificado como 2,5, você vai ver na prática ele é 1,5. Então quando você pega, né, um 2,5 ele é 1,5, cara, aí você pega um equipamento que precisava de um fio 4, o cara pendura um 2,5, que nem você acabou de comentar, você está ligando um equipamento que era para um fio 4 e um fio 1. É onde acontecem as coisas erradas. Entendeu? Por isso essa importância do projeto, né? Do projeto. Uma coisa que dá para prever no projeto. Dá para prever no projeto. E fiscalização também. Anda junto, cara. A execução anda junto. Porque não adianta nada projetar lindo o projeto, realmente ali tá bem dimensionado e deixar na mão ali do Zé da esquina. E o Zé... Ele vai usar um fio que sobrou da outra hora. Não, até realmente especificar material de má qualidade, vai uma economia besta. Sim, sim. Olha, não no residencial, que às vezes não, nunca vi acontecer. Tá? Das poucas vezes que a gente trabalhou com residencial, mas é assim, no comercial, então vamos imaginar hipermercado de rede grande, tá? Não vou dar nome porque seria inconveniente, né? Então o que acaba acontecendo? Esses hipermercados, cara, é passado a empreita inteira com uma construtora. E a construtora passa para uma instaladora. E a instaladora quinterizou a obra. Nada contra, já trabalhei várias vezes quarteirizado. Entendeu? Mas qual que é a diferença? Ninguém olhava. Entendeu? O negócio é você delegar. A outra coisa é você deixar lá e fechar os olhos. Delargar, né? E o delargar, justamente. Entendeu? Então chegamos, eu lembro que trabalhava como instaladora na época, fomos contratados. Aí falaram, não, vai lá e vê que tem que resolver até domingo. Eu falei, beleza, né? Era uma quinta-feira, até domingo, pô, que legal, né? Vou virar a noite trabalhando. Cara, tinha os projetos, você lia todos os projetos, tudo bem dimensionado, tudo certinho. Quando você chegava no painel, ele tinha que trabalhar de porta aberta. De tanto calor que tinha. Caramba. Entendeu? Trabalhar de porta aberta. Daí eu falei, cara, painel montado. Então tinha a quantidade de contatores, tinha a quantidade de disjuntores. O que aconteceu? Na hora de ligar as cargas, ligaram a revelia. Entendeu? Então, esse até quinta-feira ficou vários meses. Entendeu? Por quê? Desmontar tudo e fazer tudo de novo. Entendeu? E aí, material, perde o material, porque um lance de cabo não tem como você ficar fazendo emenda. Não tem. Não, até tem, mas poxa, você já está sendo... É um serviço novo, né? Então você pega uma loja aí que na época, eu tô falando coisa de 10 anos atrás, uma loja que custava 50 milhões de reais. Entendeu? Você tem que refazer uma instalação dessa, entendeu? A instalação é mais em conta? É mais em conta, mas beleza, se você não refaz, imagina uma loja dessa pegando fogo. Extrema importância a instalação elétrica. Né? Então eles tiveram, né? daí começam aquelas coisas, né? Eu tenho meus bordões, meus jargões, que uns eu crio, outros a gente vê e adota, né? Eu falo, quem fala a verdade não merece castigo. Entendeu? Então eu cheguei lá na quinta-feira, o gerente veio falar comigo, foi, e aí? Falei, vamos avaliar. Passei 2 dias lendo o projeto, orientando a equipe, soltando a equipe, fazendo as avaliações, e ele falou, e aí? Eu falei assim, cara, tem a boa e a má notícia. A boa é que tem jeito, a máquina não vai ser até esse domingo. Entendeu? Ele falou, poxa, que legal, apareceu alguém que fala a verdade. Olha que porque todos que vêm aqui falam que vai dar jeito, falam que nunca dá jeito. Entendeu? Então é ter consciência do que está sendo feito. E assim, se o erro for seu, assuma. Tá? Se não for seu, você tem que falar, o cliente está te contratando para isso. Eu lembro numa outra ocasião, né, eu falo que às vezes você não tem noção de quem você está falando, né, com quem você está falando. Eu cheguei numa outra situação também, né, não imaginava que tivesse dessa forma e eu fui, né, você imagina, né, quem é do ramo sabe que hoje em dia para você ter uma secretária,
né? Poxa, que seu cargo você não é qualquer um. E eu, meninão, vamos colocar aí uns 10 anos atrás, né? Focado na minha engenharia. Eu falei, você tem que dar um alô lá pro cliente, né? Que ele quer conversar com o engenheiro que veio ver as instalações. Eu falei, beleza. Cheguei na sala da recepção, né, da secretária dele, né? E, né, vou usar um outro nome que não era o dele. E eu falei, viu, seu Zé tá aí? Ela falou, tá. Falei, quem que é você? Eu falei assim, não, eu sou um engenheiro que vim ver a instalação, né, fiz uma vistoria e tá, vou ver se ele pode te receber. E eu, pra mim, eu tava falando com o cara como se fosse nós aqui batendo papo. Uhum. Ele falou assim, e aí? Eu falei assim, o senhor quer a verdade, né? O senhor quer que eu faça uma maquiagem? Ele falou, não. Ele falou sério, eu falei, não, tô te contratando porque eu quero a verdade. Eu falei assim, meu, tá feio, tá ruim. Foi ruim quanto? Foi ruim. Ruim com força. Ele falou, gostei de você. Eu gostei de você. Você é o primeiro que vem aqui e não tenta me enganar, porque eu tô vendo que tá ruim, eu não sei o nível de ruim que tá, né, mas eu preciso de alguém que fale a verdade. E aí fizemos um trabalho também que, assim, viu ruim e bastante pessoas que participaram dessa instalação ruim ainda estavam na obra. Entendeu? Então, cara, não cabe a gente ficar apontando o dedo ou brigando. Falei, cara, isso aqui tá errado, tem que refazer. Sim. Isso aqui tá errado, tem que desmontar, tem que refazer. Quem vai pagar? Aí não é comigo. É uma situação mais complicada. Aí é comercial, me falaram para falar tecnicamente o que está errado, então isso está errado, tem que fazer assim, assim, assado, beleza. Daqui uma semana eu volto no seu setor, daqui outro volto no seu setor e estou à disposição. Estou na obra full time. Eu não sei se teve dúvida, me liga, entendeu? Me chama, eu venho na área e a gente faz. Então tem que ter essa transparência. As pessoas às vezes querem ser herói, né? E acaba esculachando com tudo e põe o próprio nome a perder. Se afoga, não consegue. Não adianta, né? Porque assim, é um pilar, né? Preço, qualidade e tempo. Uhum. É um triângulo, né? São 3 vértices, né? Então você mexeu num, você arrasta os outros 2. Sim. Entendeu? Nesse caso específico foi tempo, né? Precisaram ser mais breve do que, né, do que tinham em mente, virou bagunça. Eles são inversamente proporcionais, na verdade. Justamente. Subiu um, abaixou o outro. Não tem como, né? Não tem jeito. Agora sim, com relação, que a gente falou, né? Você pega uma grande obra, por exemplo. Em geral é a área de atuação onde tem mais campo para engenheiros eletricistas e tudo mais. Indústrias, fábricas, grandes construções. Sobre norma de, vamos pensar, numa norma de seguro. Se a seguradora vai lá fazer uma vistoria, depois que deu um BO, e verifica que as normas que deveriam ter sido seguidas ali da questão elétrica não foram seguidas. Isso aí deve gerar um desabono no seguro, um não pagamento do bônus. É como se você bater o carro, você estava sem cinto, ou você estava bêbado, sei lá. Entra nesse sentido também? Ou... Mais ou menos por aí. Eu acredito que nesse caso, né, vai partir para um processinho aí, né? Virar. Como que vai virar conversa de advogado. O engenheiro, como que nessa hora, se, só vai estar lá para dar se a parte dele estiver errada, ele vai virar réu. Né? De alguma forma vai, porque a gente responde civilmente e criminalmente. Né? Se você fizer as coisas erradas. Opa! Né? Que nem da mesma forma, dimensionou errado, né? Tá aqui, vamos fazer uma analogia com, não sei, né? O Alexandre é um pouco mais novo do que eu. Então, quem não lembra dos prédios do Sérgio Naia? Sim. Entendeu? Que colocou areia de praia para fazer. Estudei. Você entendeu? Então o cara vai responder. A empresa dele vai responder. Uhum. E ele, se não fosse dono da empresa, fosse um engenheiro contratado, você está assinando, é seu nome que está lá. Então, se você fez errado, você infringiu a norma, né? Vou até voltar um pouquinho a nossa conversa. A boa prática de engenharia é norma e bom senso. Seguir a norma e bom senso, né? Ter o bom senso de seguir a norma. Para isso que foi, nós não estamos lá para inventar. Esses dias aconteceu um caso que um cliente chegou bravo na loja, que a gente tinha dimensionado um padrão de entrada para ele, né? A pedido da arquiteta, ele nem estava presente na obra, ele estava no exterior. E chegou lá bravo, que falaram que eu tinha superdimensionado, né? Eu falei, olha, eu tenho aqui, né, a carga que foi passada, tá? Não é uma
residência, já passou a ser comercial, né? Sua casa não é mais, né? Não é mais uma edificação residencial, já passou a ser um comercial. Tá assim, norma tal. Quem falou, né? Não quero saber quem é a pessoa, mas quem te falou que está superdimensionado? Falou com base em quê? Ele passou e viu o cabo muito grosso? Sim. Ele fez uma conta, você contratou uma outra pessoa, fez um cálculo, chegou num dimensionamento. Da onde veio essa informação? Da onde que veio? Ou foi só eu acho que não precisava de um cabo desse, não. É. Você entendeu? É a tal da economia em lugar que não se É deve. o tal do achismo, né? Tal do achismo. Não deve economizar nessa Não, pô, parte. isso é o lugar onde você não economiza. E né? eu costumo falar uma outra, né? O que eu acho eu não sei. Né? O que eu acho eu não sei. Né? Ah, eu acho que tá, não. Você acha? Ah, eu acho que isso. Não, eu acho que você não sabe. Uhum. Você Sim, entendeu? com certeza. Então, são essas premissas. Por fim, né? Chegamos, né? Mostrei para ele da onde que veio, né? Que não sai da cabeça do engenheiro. A gente só organiza as coisas, né? E faz os cálculos. Tipo, eu não crio norma. Expliquei o cálculo e saiu de lá mega satisfeito. Por quê? Cai naquilo que a gente conversou no começo. A falta de entendimento, Sim. né, do assunto. Como tem o meme do WhatsApp, do TikTok, não entra não sem falar profissional. É isso mesmo, Você exatamente. entendeu? Sim, Então sim. seria legal se todo mundo seguisse isso Com na vida, certeza. né? Não Não entra tem as não, não entra não. Né? Exato. E até me veio aqui no meio da conversa também uma coisa que eu lembrei. Há pouco tempo aconteceu na nossa cidade aqui um grande incêndio de uma empresa. E na hora que a gente estava falando sobre quem que é o culpado ali, foi elétrica. Foi elétrica. E foi especificamente E isso, né? sim, foi um incêndio milionário. Sim. Né? Não podia ter acontecido aquilo ali. Impactos Né? ambientais e uma série de coisas. Não podia ter acontecido. E aconteceu por quê? Uma falha elétrica. Então, cara, pra você ver quanto é importante dentro de uma indústria, de um comércio, e na sua residência também, você seguir cara, algo correto. Nossa, cara. e aproveitando isso que ele falou, tem uma pergunta, uma curiosidade agora, né? Talvez, assim... Beleza, você pega esse prédio especificamente aqui na nossa cidade onde aconteceu tudo isso. A gente sabe que é uma construção antiga, então se hoje as normas já não são respeitadas, você imagina 40, 50 anos atrás, onde talvez as normas eram até outras, a tecnologia era outra. O cabo era rígido. O cabo era rígido. Então, uma vez, né, você tem desgaste, tudo mais, beleza. Uma vez que você tem, então, um cenário como esse, digamos que você tem lá um cenário onde você tem um prédio muito antigo e uma indústria vai se instalar ali, ou ela já está instalada há um tempo. Como fazer esse reprojeto ou de que forma que se viabiliza essa questão elétrica dentro de uma construção que já é antiga? Faz de novo, tira tudo do zero, tem como remendar, enfim, o que é recomendável do ponto de vista profissional? Se um profissional for contratado para dar um jeito nisso, num prédio antigo que precisa mexer na parte elétrica. Tá, então assim, ó, se o prédio é antigo, né? Então primeiro procurar avaliar. Né? Então você chega lá, poxa, vamos não olhando só para os quadros, né? Mas o tipo de dispositivo de interrupção, disjuntor, é disjuntor mesmo? Né? Porque ainda tem chave e faca, que não tem nem o fusível mais, e ainda você encontra em residências antigas. Sim. A gente estava falando aqui que hoje os cabos são anti-chamas, né? Anti-fumaça, pô, tem cabo isolado com pano ainda. Sim. Existe, a gente encontra. Sim. É raro, mas a gente encontra. Tem aí. É raro, mas acontece. Mas encontra, né? Porque assim, é que nem a gente fala vida útil, né? Se a gente for pegar a tabela de depreciação, uma televisão, em 5 anos, teoricamente não, pela tabela de depreciação, o valor dela é zero. Você pega uma televisão de 5 anos e fala que ela vale zero? Está funcionando, vou ficar utilizando. Mesma coisa em instalação elétrica, também tem uma validade. Está funcionando? Não estou vendo? Meta o pau, vamos embora. Entendeu? Então voltando à sua pergunta. Primeiro passo, vamos avaliar. Os condutores têm sinal de ressecamento? Abre um quadro. Né? Mas não é abrir a portinha dele e ver o disjuntor. Tira a tampa do quadro. Né? Olha, tem sinal de oxidação, sinal de aquecimento, condutor já tem sinal de ressecamento. Entendeu? Cara, chegou nesse ponto, tá com ressecamento com essas coisas? Tem que fazer de novo. Entendeu? Aí vamos partir para o outro lado. Que tipo de indústria vem aqui? Entendeu? Então, de repente, vem uma
não vou falar indústria, mas que seja um comercial ou um tipo de atividade onde não demanda, de repente assim, vai uma oficina, né? Oficina, muitas das coisas são pneumáticas. Então não está tão voltado com a elétrica. Então você dá uma dimensionada com aquilo, né? Fazer inteiro, tudo onde tiver tomada você vai ter que manter. Mas você pode criar um ruído enorme de um motor elétrico para tocar o compressor. Sim, você entendeu? Sim. Então daí você vai analisar carga, ponto a ponto, e aí você vem de dentro para fora. Trabalhando em pontos específicos. Você vem de dentro para fora. Ó, vou ter tal ponto aqui, vou passar uma externa, entendeu? Vou chegar nesse aqui, vou colocar esse aqui, aquela instalação está isolada, porque eu sei que não é barato chegar, desmontar tudo, fazer tudo. Sim. Vamos fazendo, o padrão de entrada está ok? Assim como, né, a gente costuma falar, padrão de entrada. Pô, quem determina o padrão de entrada, na maioria das vezes, é um arquiteto, um engenheiro civil. Não. E é onde você pode economizar dinheiro. Entendeu? Mas não colocando o pior. Às vezes você coloca um padrão numa categoria acima, pensando já num aumento da propriedade, você não vai ter que gastar mais. Sim. Você deixou para depois, você vai ter que tocar o padrão inteiro. Então é a economia, né? Vamos falar assim, não muito eficiente. Comprou um carro 1.0 para viajar ao Brasil e descobriu que 1.6 seria muito mais econômico. Até uma economia que aconteceu há pouco tempo agora comigo. Justamente. O cliente, ele tinha uma classe de carga a maior dentro do projeto dela, porque ela não tem somente o projeto atual, tem uma ampliação depois disso aí. E ela queria uma energia ali, um padrão que tivesse outros tipos de tensão ali dentro dela. Eu recomendei um padrão, né? Até falei com o Borsato do padrão, acabou ficando aquilo ali. E simplesmente ela falou, não, tá caro, prefiro o padrão menor aqui. Eu falei, mas e sobre ampliação? Lá pra frente a gente vê de novo. Acontece que vai ter que trocar tudo. Sim. Né? Então talvez não é uma economia, é uma economia realmente besta. Sim. Porque na hora ali faz sentido para a pessoa. Mas vai fazer realmente sentido para ela que ela deveria ter investido no momento que ela for quebrar a calçada, tirar poste, contratar um muque particular, tirar aquilo lá, levar para onde? Vou vender. Não se vende. Não vende. Não se instala de novo. Não. É lixo. É o que você falou, né? Não tem Compra um padrão novo. Fazendo emenda. Não, e outra, às vezes assim... Cara, tudo muito complicado. Não é que às vezes, né? Eu costumo falar que assim, 90% das pessoas que economizam no padrão de entrada, ele economiza no alimentador para dentro do imóvel. Entendeu? E hoje 90% das casas, né, não vou me arriscar, eu acho que nem 90%, acho que em torno de 98% das casas, das residências mais novas, a entrada é subterrânea. Você entendeu? Então a pessoa vai economizar no cabo e vai economizar no eletroduto. Entendeu? Para frente, ele quer passar, o cabo não passa. O cabo que tem que colocar não cabe no eletroduto. Vai ter que quebrar, vai ter que trocar, vai ter que subir, fica feio, baita de uma dor de cabeça. Aí, né, para quem é da civil, nosso amigo Alexandre tá aqui também, não que eu não seja, mas enfim, né, poxa, você vai ter que rasgar uma parede. Se rasgou a parede, vai ficar aquele risco na sua parede, você vai pintar a casa inteira, a fachada inteira, porque você teve que subir um cabo ali. Cara, e assim, não são casas, construções tão antigas, que a gente estava falando dessas dos cabos tão antigos de 25 anos, de 30 anos atrás. Outro dia eu fui fazer um serviço com uma cliente, que era uma análise. Ela comprou uma residência, ela queria colocar ar-condicionado. Não tinha por onde passar cabo. Ia ter que quebrar piso, arrancar piso, estourar piso, pegar o quadro de distribuição da casa, tirar e colocar um maior. Entendeu? Então são valores que na hora eu entendo que quem está construindo, na hora que está construindo, às vezes está apertado, é o projeto da vida e tudo mais. Só que não compensa economizar nessas coisas. Entendeu? Porque lá na frente o que vai te doer. Em função do desconhecimento do cliente final, é responsabilidade do profissional informar isso para ele. Justamente. Né? E muitas vezes pode rolar uma falha de briefing ali, né? Você não previu, por exemplo, não conversou com o cliente, não sabe que ele quer 2 ar-condicionados na casa e um aquecedor na piscina. E aí você sabe que ele tem uma piscina e 2 quartos. Aí você bota um monte de tomada para ele conectar o celular, para ele ter um monte de conforto, só que não previu esse... E aí, pensando, principalmente essa questão de ar-condicionado, aquecedores em geral, eles têm ali você tem um cuidado especial que tem que ter com isso ou não? Cara, eu acho que o ponto que você tocou que é
é uma grande atenção ao bom briefing, né? Porque que acaba acontecendo hoje, né? A gente acompanhou a evolução, né? Então, antigamente, um ar-condicionado era uma coisa muito rara de se ter. Um aquecedor, uma piscina, era raridade de se ter, entendeu? Então, tem que sentar e conversar. Você vai colocar ar, né? Quanto tempo de ar você vai querer, né? O que você imagina? Você vai ter um filho que vai ficar ali o dia inteiro com o ar ligado, né? Quantos BTUs está pensando? Quantos BTUs, você entendeu? A quantos ares? O chuveiro, qual que é a potência do seu chuveiro? Vai ter uma sauna, mas sauna não é genérico. Sauna não é genérico. Poxa, você pode me passar o contato do seu fornecedor? Mesma coisa a piscina, o aquecimento da piscina. Você pode passar, né? Porque senão chega na hora, falta. E assim, partindo para esse tamanho de construção, né? Vamos falar, uma casa de alto padrão aí que você tem sauna, hidro, piscina com aquecimento elétrico, né? Nossa, piscina com aquecimento elétrico, bota potência nesse Ele negócio. vai, né? Porque, pô... Meu Deus do céu, a carga é alta. Porque, em geral, essa piscina ela já não é pequena, né? É. Ninguém faz uma piscina pequena para aquecer, né? Então, assim... Entendeu? Elétrico ainda. Entendeu? Né? Porque o cara tem o luxo de não só ter o aquecimento solar, né? Ele quer o luxo, por exemplo, a ter o aquecimento elétrico também, a carga é alta. Porque, né, a gente, né, tem alguma experiência aí que muitas vezes no inverno você não consegue aquecer com o solar, a temperatura da água não chega, né? Só com aquele, né, o convencional, o aquecimento de água por meio de energia solar. Sim. Então hoje com o fotovoltaico as pessoas colocam um aquecedor elétrico e compensam a energia com energia solar fotovoltaica. Sim. Então, mas você imagina a potência que é isso, né? Então, no começo a gente falava, tinha lugares que era a mesma coisa que você ter 4 chuveiros ligados ao mesmo tempo. Caraca. Você entendeu? Então, cara, quem tem que passar isso não é o engenheiro eletricista, é o especialista da piscina que vai passar a especificação do equipamento e a quantidade de horas que ele trabalha. Porque isso não é genérico. Para que a gente consiga chegar. É o que a gente chama de carga específica. Né? Então, tem as tomadas de uso geral, que é essa que você falou, é o celular, o radinho, que hoje não tem mais radinho de pilha, que é tudo no celular, as caixinhas de som, Sim. né? Mas é o carregador. É um né? utensílio de cozinha. Um utensílio de cozinha. Não, micro-ondas é tomada de uso específico. Já é específico. Micro-ondas é específico. Uma TV entra como TUI também. TV. Não, TV. ou TUG. Não. TV é TUG TUG. TV é TUG, computador é TUG, tudo é TUG, é tomada de uso geral. Geralzão. TUG Então, assim, depende da TV, né? Você pode colocar. Não. Uma TV de 75, você acha que O não tem consumo potência? dela é baixo. Baixo? Ainda é baixo. Hoje é tudo LED, né? É bem tranquilo. Agora você pega, né, um micro-ondas é 1000 watts. Era no mínimo 1000 watts. Já um vai forno para Lair, específico. né? Cara, né? Um cooktop, agora tem a moda dos fogões de indução. Sim. Cara, é tudo específico. Daí você fala, poxa, você usa o fogão de indução na hora que tá tomando banho? Não, em casa ninguém. Pô, você vai ter um fogão de indução, não pode cozinhar na hora que tá tomando banho? Tá de sacanagem. Viu? Vamos fazer uma analogia. Né? A analogia é a mesma que eu falei do podcast passado, sobre as estradas. Né? Se você hoje está trabalhando com uma norma de estradas desatualizada e nós estamos rodando nas estradas hoje com um rodotrem, né? Que carrega, por exemplo, muito mais do que uma carreta antigamente carregava, significa que eu estou sobrecarregando o meu leito, subleito, minha pista de rodagem, ali tá pesando, né? O que vai acontecer? Vai deformar, vai começar a emburacar, vai começar a abrir fissuras para as infiltrações entrarem, e é onde que eu vou acabando com as estradas que não estão preparadas para aquele tipo de carregamento de roda. Sim. E a consequência, né, disso? A consequência um disso acidente, é alta, né? E isso vai acabando também com toda a infraestrutura preparada na época. Ó, eu vou... Elétrica é isso. the same thing. Ó, Mesma coisa. ó, tem um caso aqui, esse aqui eu vou compartilhar porque já me veio na memória 2 vezes e eu acabei não falando. Eu lembro que uma vez, né, tinha um imóvel residencial. Então você entrava no imóvel, eram 2 suítes,
Eram 2 suítes, um banheiro social, aí tinha uma área externa que tinha um banheiro, também contemplando chuveiro, e tinha mais 2 quartos externos que tinham mais um chuveiro. Então você imagina uma casa de 220 metros quadrados, é casa e edícula, mas tudo pendurado no mesmo medidor. Entendeu? Aí um belo dia lá deu um problema, subimos para ver uma tomada. A tomada da sala não estava funcionando. Cara, subimos ver a instalação, cara, descemos de lá e falou, ainda bem que até hoje aqui só morava um casal e um bebê. Entendeu? Porque se tem gente para tocar os 5 chuveiros, se derretia a casa. Entendeu? Fio 4 na rede principal. Deus, mano. Entendeu? Uma rede principal dessa, pra gente fazer uma analogia, no mínimo, eu viria com cabo de 70 milímetros. Nossa, que diferença. Para 4. Isso considerando fatores de demanda, isso aqui, pode ser que a gente conseguisse baixar esse cabo. Mas se a gente fosse colocar para trabalhar tudo junto, né? Vamos colocar os 5 chuveiros trabalhando junto. E a entrada, qual que era o cabo? Cabo 16. O padrão de entrada, o padrão de entrada é 16. Vinha até o quadro de distribuição, 16. Dali para frente, só fio 4. Só que fizeram o quê? Fizeram uma rede mestra onde derivava 2 chuveiros do mesmo lugar. Então, qual que era a felicidade? Poxa, um casal e um bebê, cara, não usa 2 chuveiros junto ao mesmo tempo nunca. Entendeu? Mudou a família, já podia derreter aquilo lá. refaz a instalação. Nesse caso, teve que refazer a instalação inteira. Esse tipo de instalação onde você faz essa rede mestra e vai derivando, cara, é louca pra acontecer problema, cara. Porque você sobrecarrega e você acaba desbalanceando muito, né, as fases também de um jeito que não fica legal, cara, não fica legal. O desbalanceamento das fases ali, você gera corrente de neutro, faz vira uma loucura. Pra quem projeta elétrica aí, tá sabendo o que a gente tá falando, é uma loucura. O pessoal fala muito, eu vou ter um trifásico em casa, mas eu não tenho motor. Eu falei, poxa, gente, né? Não tem um motor trifásico, né? É para dividir realmente, fazer esse equilíbrio, né? Então vamos colocar assim, a gente costuma falar também esses que pendura tudo numa rede só, então vamos falar que a gente está aqui agora, né, nesse momento, temos uma pane numa tomada, entendeu? E tá tudo numa rede só. Para mexer na tomada eu tenho que desligar, eu desligo e fico no escuro. Como que eu vou enxergar? Daí fica um segurando a lanterna, né? Um circuito de tomada é separado do circuito de iluminação, né? Tudo identificado, né? Um chuveiro, preciso trocar um chuveiro, não preciso deixar a casa inteira sem energia. Trocar com a lanterna e o chuveiro é foda. Entendeu? Né? Ou aqueles, né, mais legais ainda que falam, não, eu sou especialista profissional, né? Vou lá e vou trocar com ele ligado, danado, tá com o pezão na água lá e tá trocando o chuveiro. Meu Deus. Não envolve risco à vida. É um acorda Pedrinho. Uma corda Pedrinho. Logo de cara já, acorda Pedrinho, vai lá, chega a balançar. E cara, o incêndio elétrico é um dos mais difíceis de se conter, não é? Porque você não pode jogar água, né? Tipo assim... Não, é que assim, né, tem extintores, né, específico, né? Mas Tem uma classificação. Né? Onde não, Então, mas não existe a cultura de ter um extintor em casa. Então, né? a residência, então, é que ninguém nunca vai pensar, né? E eu, assim, uma vez que começou o incêndio, já não adianta mais você tirar a eletricidade. Né? Então seria o que? Pra gente jogar uma água falando em outro lugar, vai lá a primeira coisa, corta a energia. Sim. Primeira coisa que o bombeiro chega no lugar, já aciona a companhia, já pede para cortar a energia e tudo mais, né? Mas já foi. Só que ele é silencioso também, não é? Demais. Porque, tipo assim, na hora que você vai perceber, ele já tomou uma dimensão que é assim, é incontrolável. A gente costuma falar que um vazamento d'água você vê. Você vê a umidade, você vê a infiltração, você vê a mancha na parede. Entendeu? A tomada, muitas vezes você não vê. Existe muito ainda, né, instalação feita sobre o forro. Então a gente refez recentemente, uma obra de uma escola. Então lá foi muito bacana, porque você imagina, forro de madeira, né? Estrutura do telhado toda de madeira. Combustível. Entendeu?
sujeira, né? Forro, não tem como falar que, né, vai passar lá limpar o forro. Sim. Não, tem a poeira. Caixa tem d'água, eu já não limpo, você bate na Você tá porra. entendendo? Mas aí o que aconteceu? Fizemos infraestrutura para tudo. Entendeu? Para tudo. Né? Trabalhamos lá com eletrocária, seguimos o projeto, havia um projeto. Legal. Entendeu? Então, poxa, né, algumas coisas tem que compatibilizar por aí por dificuldade de execução. Ah, você tem que descer o tubo aparente aqui e tem uma viga de madeira ali. Então, pô, você coloca uma curva ali, uma curva S, né? Vai te dar uma estética. Pessoal, tá tudo fechado. Não tem perigo de entrar a maritaca para roer picar os fio, cabos. sim. Você entendeu? Então tá tudo fechado, tudo identificado, cor certa, identificação dos circuitos, quadros identificados. Então você sabe onde desliga a sala de aula tal. Você sabe onde desliga um laboratório, uma cozinha. Entendeu? Precisa dar uma manutenção numa torneira elétrica, tem lá o disjuntor da torneira elétrica. Entendeu? Então isso é uma coisa que na residência seria muito bacana. Tem muito aquela coisa que assim, para consertar é fácil. Para achar o que está com problema, o cara leva muito tempo. E aí o eletricista, né, tem casos que o cara tem que cobrar por hora. Sim. Você entendeu? Porque às vezes para arrumar lá um mau contato, um retorno até o cara achar o que é, pô, foi o dia dele. Você entendeu? Vai. Vai fazer esse diagnóstico, vamos dizer assim, né? Você entendeu? E não adianta, né? Tem algumas pessoas que falam, vê aí qual que é o problema, depois você me dá o valor. Para ele achar o problema, ele já trabalhou um monte. Você entendeu? Sim. Então não tem como vai avaliar para mim. Então qual que é a melhor coisa, né? O planejamento. É que nem a gente fala, vou fazer analogia, não é só defendendo a elétrica, não, mas a hidráulica. Né? Muitos lugares não pediam projeto hidráulico, o que fazia? Se pegava ali na saída da torneira e ia quebrando. Ver ponte de vulcano. Sei lá. Ou quando não ia. Fixar algum utensílio na cozinha em algum lugar, pá, e furava o cano. Então se você tem um projeto, você não precisa saber lembrar do cara que fez a casa para você para chamar ele aqui. Então, ó, tá passando isso, o BIM vem trazendo agora. Sim. A compatibilização Entre as disciplinas ali, né? entre as disciplinas e o Um 3D. built, né? Também. E o 3D você Sim, consegue ver, entendeu? Eu acho que é muito, assim, a grande revolução, né, vamos falar assim, está no planejamento. Né? Os materiais em si tem as evoluções, tem alguma coisa, mas já não vai evoluir tanto. Mas agora no planejamento. E isso passa pela mão do profissional. Tem que E ser, ele né? tem que estar qualificado, né? Tem que estar qualificado. Não tem outro jeito. Você falou sobre essa parte hidráulica, essa BESP, cara, é uma loucura, né? Eles tinham um padrão de, tipo assim, onde que é a rede d'água? Em algum lugar da rua. Tinha até um cara que ele chegava e fazia assim, ó, tá por aqui, mas ele dava um 360, assim, ó, então nesses 5 metros aqui ela pode estar passando em qualquer lugar. Vamos quebrar. Em qual profundidade? Entre 1,5 metro e 3, procura aí. Hoje em dia... A margem de erro do Ibope ficou lá atrás, né? Exatamente, não tinha, entendeu? Era qualquer coisa e aí vai com chucho e, pô, aquele negócio vazando água ali. Hoje em dia existe o padrão o quê? Toda a rede de água é no passeio, então você já não tem mais aquela coisa de medir a passagem do trânsito e ele fica ali 50, 60 centímetros, se eu não me engano, de profundidade no solo, porque no passeio você não tem trânsito de veículo, então não tem esse risco. Só que, pô, é um negócio que, assim, parecia tão óbvio, e foi começado a ser feito há 5, 6 anos atrás, tem tido como regra. E é um negócio que hoje você pensa, pô, realmente faz Na muito verdade, sentido. já tinha norma para isso, só que não seguiam. Só que não segue. Perfeito. Tem norma para isso, Exatamente. só que não segue. Só que não segue. Sempre em loteamentos aí, tem normas de profundidades, normas de recuos de calçadas, mas não segue. Você pega Piraju, pô, tem rua que foi recapeada 6 vezes. Porque Você uma imagina cidade dar um vazamento de água no negócio desse. Primeiro uma que até o cidade vazamento sair, velho. muito vai ser antiga, Felipe. muito- Também Isso, até o acaba... contexto histórico, né? Não tem como não tem jeito. A gente- Mas tem algumas coisinhas aí que melhoram isso aí. Hoje tem aparelhos já que detectam também, né, as instalações onde está passando, Sim. sem a necessidade de ficar quebrando, quebra-quebra, né? Sim. Mas... eu tenho um pouco de trauma, porque como eu trabalhei com isso, já cheguei a chegar em rede, assim, que era rede de ferro, você vai arrancar um colar que tá ali, a rede parece de 1 polegada. Na hora que você tira o colar, você vê que ela é de meia, o resto era tudo ferrugem que tava encalacrada ali, cara. É um absurdo. Você entendeu? Então, ó, a gente tem, como eu estava falando aqui, que a gente tem uma evolução de normas e procedimentos, né? Nem hoje uma ligação subterrânea, né? Porque tem disso também, né? Ah, nossa, eu quero fazer uma entrada subterrânea na minha casa porque o fiozinho entrando ali tá muito feio, vai acabar com a fachada que o arquiteto, o top que eu contratei e projetou, entendeu?
Cara, se a rede de energia tiver do mesmo lado do seu passeio ali da frente da sua propriedade, ok, você vai conseguir fazer. Se estiver do outro lado da rua, não faz. Porque hoje não pode mais cortar o leito carroçável para passar energia elétrica. De baixa tensão, porque senão vira bagunça. Você falou, poxa, para atender uma casa tem que cortar tudo isso. E vai chegar, chegou, faz parte da vida. E é isso, né? É subterrâneo da casa para dentro só. Entendeu? Então, não, se você ainda tiver do lado de cá, da rua, beleza, você consegue fazer. Só que às vezes você tem que daí você começa a imaginar. Hoje é muito raro, muito raro. Não, a gente vê subterrâneo. O último subterrâneo que eu fiz, assim, não, eu ia fazer um aqui, vizinho próximo de vocês, em média tensão, mas aí... E é bem burocrático, né? É burocrático, você tem que pedir autorização na prefeitura. Né? Se a companhia um dia precisar mexer no poste dela, quitar os seus equipamentos, você tem que providenciar alguém na hora e mexer junto. Entendeu? A responsabilidade é sua, o filho é seu, você tem que se virar. Enquanto o ramal de entrada ali, né, a derivação da rua, quando é aérea, é toda a responsabilidade da companhia, o subterrâneo é todo seu. Desde a construção até a manutenção. E se eles quiserem mudar o poste de lugar, precisarem qualquer coisa, tiver que mudar, você tem que pagar na hora e acompanhar a tocada deles. Entendeu? Então é esse tipo de coisa que vai melhorando, são conceitos, né? Aí a gente volta às boas práticas de engenharia, sabe? Pô, a gente já viu muita coisa assim que você olha e você fica desacreditado, entendeu? Gente trabalhando perto de rede energizada, entendeu? Sem saber que está energizado ou o nível que está, porque na cabeça da população no geral existe 220 e 127. Eu falo isso por quê? Porque até mesmo antes de estudar e trabalhar com isso, para mim também era só 220 e 127. Então não existe essa consciência. Lembro que uma vez estava fazendo iluminação pública num conjunto habitacional em Itaí. Eu fui contratado para fazer o projeto e execução da iluminação pública. Tinha um gurizinho lá, sei lá, um menino devia ter uns 5, 6 anos, com um pedaço de metalão tentando pegar uma pipa que estava no fio. A sorte que o metalão uma que ele não... O tamanho dele já não ajudava. Né? Se fosse mais rígido, ele não conseguia erguer, mas ele erguia, era mole e caía. Entendeu? Se é uma criança um pouco maior, tava feito o problema. Tinha encostado. E o material um pouco mais rígido tinha encostado. Claro. Daí a gente vai, bate palma, chama o pai, a mãe, né? O responsável falou, tá assim, assim, assado, tal, cuidado, né? Que vai que me pega um pedaço de ferro de construção aí. Né? O próprio jato d'água, né, também, de baixo para cima, ali, o jato contínuo de água, ele pode dar um problema ali de curto, não dá? Olha, isso aí são casos específicos, né? Sou bem sincero para você. Fala, poxa, vou jogar um jato. Teve um ocorrido, eu já não vou saber falar para você há quantos anos foi isso, há muito tempo atrás. Ali na EMAPA, né? Para quem é da região, né? O recinto de festa de Avaré, que acabaram duas pessoas que estavam trabalhando na montagem da festa acabaram perdendo a vida, né? E mais um outro lá não perdeu porque não era a hora dele, entendeu? Eles estavam colocando as bandeiras, né? De stand, né? De máquina agrícola, e chegou na última, eles juntaram e todas eles fincavam, né? Chegou na última, eles tinham que erguer um tanto e baixar. No que eles ergueram, induziu na rede de alta. E aquilo induziu, não foi um curto suficiente para acionar a proteção e também não foi fraco o suficiente para largar deles. Foi um arco elétrico. Cara, é assim, a gente não tava lá, né? Entrou como carga. Entrou como carga. Caramba. Entrou como carga. Então, aquilo ali, o pessoal viu, procurou ligar no bombeiro, que daí liga na companhia para poder desligar. Mas aí... E, cara, pra você ter uma ideia do ponto que chegou. Churrasco humano. Caramba. Entendeu? Tipo, não tem mistério. Você toma um choque, você vai contrair, o nosso corpo é líquido, vai acabar com o líquido, acabou o líquido, começa a pegar fogo. Sim. Os caras pegaram fogo. Nesse meio tempo, o cara começou a pegar fogo, veio um e jogou um balde d'água. Jogou de longe, era um balde d'água. Daí na época os caras falaram, se fosse uma mangueira o cara tinha morrido. Eu falei, não sei. Porque já vi gente tomar pancada de 11 mil e sair ileso. Entendeu? E já vi gente morrendo, vi não, né? A gente fica sabendo, graças a Deus, a gente fica sabendo de gente que infelizmente teve danos maiores com
com a alta tensão, com a baixa tensão. Aí veio um outro desespero, né? Porque é tudo colega de trabalho. Entendeu? Viu os caras lá grudados, veio correndo e deu uma voadora nos caras. Aí do jeito que bateu, jogou longe. Sim. Entendeu? Ah, os caras, sorte que ele deu a voadora. Se Você ele tivesse ficado com o pé no chão, tentado puxar, se ele tivesse tentado puxar, sim. Agora, se ele tivesse tentado dar um chute, não sei se ia pegar ou não. Porque são casos peculiares. Né? Já vi casos aí, né? A gente fala que nas TV tragédia da vida, de nego que morreu com choque de geladeira. Caraca. O cara saiu do banho, molhado, descalço, encostou na geladeira, pô, a corrente passou pelo coração e morreu. Entendeu? E tem cara que toma bordoada de 11 mil aí, não acontece nada entre aspas, o cara não morre. Segura bem. Entendeu? É que assim, a alta tensão ela te joga longe. A tendência é que ela te joga Ela vai longe. repelir você. Não, ela vai te jogar longe. A bordoada vai Só ser que ela- grande. Ela Entendeu? contrai Agora, os músculos, é, no caso, segura não, junto. aí é alta, a alta não dá tempo. Se o cara segurar para grudar, ele vai ficar também. Entendi. Entendeu? Ali já vai ser o suficiente para isso. Agora, a baixa tensão você morre em silêncio. Por isso que eu falo, é perigoso dar manutenção na casa sem desligar. Porque você começa a tomar um choque, você não consegue falar. Não é que enrola a língua é músculo, ele contrai. Sim. Entendeu? Trava. Você não vai conseguir. Não vai conseguir pedir ajuda, você não vai ver nada. Por isso que vai, pô, muitas vezes NR10 veio, é outra evolução. Né? Já faz tempo que aconteceu. Mas não se trabalha sozinho em identidade. Por quê? Mas não adianta trabalhar sozinho. O seu parceiro, você está aqui e eu tá lá do outro lado Tem com o tá celular. junto ali, Tá, não, você realmente. tem que estar prestando atenção na atividade. Porque se porventura der alguma coisa errada, o cara grudar, pô, você tem que tirar a fonte de alimentação. Exato. Tem que ajudar o cara. É que tinha muito, pô, no passado teve muita história que falava, eletricista não morria de choque. Eletricista morria no tombo da escada. Tomava o choque e pum, caía de lá. Muitos no desespero viu o parceiro grudado, puxava a escada. Que era o único jeito do cara cair, do cara soltar. Entendeu? Caraca. Então, né? Eu assim, ó, isso é uma coisa bacana, a gente tem uma história, tem uma carreira já. A gente tem uns KM de rodagem aí, né? Assim, nunca tivemos nenhum acidente grave nessa proporção sob a nossa supervisão, nada disso. Mas muito em função Mas desse cuidado. Mas são casos que a gente ouve direto e de vez em quando a gente vê na televisão e vê gente experiente também perdendo a vida, e sofrendo acidentes consideráveis. Entendeu? Por quê? A gente fala que não é nem um minuto de bobeira, né? Segundos de distração. Milésimos às vezes. Segundos de distração. É o suficiente. É o suficiente. Caramba. Entendeu? A gente costuma falar que você não tem cheiro, não tem som e não perdoa. Caraca. Entendeu? Essa Essa não tem, né? É o... Então, você vai ver uma casa cair e ela vai começar a dar indícios. Né? Tem uma trinca, Ela vai dar uma entortada. alguma coisa, né? Eu conheço uma história ali que aconteceu ali numa cidade próxima também nossa, que o engenheiro ele foi visitar um barracão que ele estava fazendo, né, civil, aproveitando esse gancho, e ele foi visitar ali e acabou entrando na obra, fez uma laje com um vão muito grande, né, e acabou que o pessoal, vem dar uma olhada aqui, que nós estamos tirando as escoras e tudo mais. Ele subiu na laje, deu uma olhadinha, tudo mais, rodou para um lado, tava ele e mais algumas pessoas ali dentro. Ele ouviu um barulho estranho nas estruturas ali, já dando aquele primeiro aviso, né? Era uma laje grande de vão, sem pilares no meio e duas paredes laterais sustentando. O que acabou acontecendo? A laje foi ruindo, as paredes fecharam, né, na amarração. Ele morreu, cara. Caraca. Ele morreu ali no local. Então, tem que estar muito atento ao que você faz. Sim, principalmente assim, a gente está com bastante tempo, na verdade, aqui já que a gente está conversando, talvez até para um próximo episódio. Dá para falar mais um pouco falar sobre isso. segurança do trabalho, né? Isso é muito importante. Isso aí é um assunto muito importante, né? Tem. Porque tem que estar ligado nisso, né, cara? Além da capacitação, habilidade técnica, na parte de fechar com o cliente, orientar. Segurança é um dos pilares, cara. Pô, segurança, exato. É um dos pilares nossos, não tem como fugir. Mas é aquela coisa assim que matadora agora pro Borsato. Boa. Porque, cara, tem muitos engenheiros eletricistas ali que estão hoje assistindo a gente. Mas eles não têm a percepção, talvez, ou eles querem se recolocar no mercado de uma maneira que seja lucrativa para eles. Hoje, com 20 anos de experiência,
dentro do ramo que você está, o que você falaria para um engenheiro eletricista que está começando hoje? Fala assim, cara, vou encurtar teu caminho, vou dar essa dica, vai por esse caminho que é mais sucesso. Para o que vai recomeçar, ou que vai começar, né? Acho que muitas pessoas não olham isso hoje. Entendeu? Cara, procura trabalhar numa área que você seja apaixonado por ela, obcecado por ela. Então, que você tenha aquela curiosidade diária de querer saber mais, de ser melhor e ver para onde que você vai. As demandas do mercado. Não só as demandas do mercado, mas as demandas pessoais também. Tá? Que nem eu costumo falar que as oportunidades foram aparecendo na minha vida, né, em momentos favoráveis, outros que me causavam um pouco mais tensão na hora de tomar uma decisão, entendeu? Mas eu sempre fui adiante, né? Então, cara, dá uma olhada no que você gosta de fazer, entendeu? Será que é pra você mesmo? Entendeu? Isso aí. Talvez você era o cara apaixonado por fazer os cálculos, fazer dimensionamentos, e hoje o mercado não quer isso, né? Talvez, né? Não é que não quer, né? Me expressei mal. Então, assim, às vezes não tem aquela oportunidade naquele local que você queria. Sim. Você entendeu? Então, assim, poxa, tem gente que... eu quero ser o engenheiro da indústria X. Então, pô, aquela indústria X, você sabe quanto que ela paga? Entendeu? Sabe o que é o plano de carreira? É tão legal, né, lá dentro como você vê de fora. Entendeu? Isso aí é geral para qualquer profissão. Entendeu? Qual que são os ônus da profissão? Entendeu? Porque a gente tem um monte de meme, né? E brincadeira, né? Que a gente fala que o engenheiro não tem vida, né? Sim, né? que Tem um monte aí, né? Não vamos entrar. Isso aí é pros off, né? Porque senão é besteira. Né? Mas assim, as pessoas não olham. Entendeu? Não olham. Então assim, você gosta de resolver problema? Porque engenheiro foi feito para resolver problema. Foi. Na maioria das vezes que já foram causados por outras pessoas. E assim, ó, é problema, não só problema técnico. Às vezes é problema de prazo, entendeu? A gente costuma falar, né? Falou, pô, você tá com prazo curto porque algum idiota engoliu todo o seu prazo. Uhum. E aí te chamaram para... Entendeu? Então é assim, cara, olha a profissão no geral, converse com quem já trabalha, converse com quem está no mercado. E aí se você for escolher engenharia civil, engenharia elétrica, qualquer engenharia, mas dá uma olhada além daquela visão romântica. Entendeu? Seria essa a dica para quem vai começar. Entendeu? Saber o que você gosta da rotina, o que a gente estava falando aqui, né? Tava do bastidor também. Sim. Falei assim, poxa, que nem vai a quantidade de médico que vamos ter no mercado daqui a um tempo, né? Cara, mas será quantos deles são apaixonados pela medicina? Entendeu? Poxa, que o cara vai saber que é pegar um plantão, o cara chegar lá, eu tô aqui esperando chegar um que capotou de moto. Sim. Cara, a vida que eu viria do médico, assim, cara, salvo vidas, tem uma remuneração boa, e isso é ser médico. E hoje, qual que é a maior paixão sua dentro das suas habilidades? Porque você, vamos colocar engenheiro eletricista, engenheiro civil, segurança de trabalho, técnico também. Foi professor durante quantos anos? Deu uns 7. Efetivo uns 7. Efetivo né? uns 7 anos. Então, empreendedor. Poxa, empreendedor. Cara, faz pão. Também. Toca violão. Não. Toca violão. Violão a gente ia dar uma enganada. O cara multitarefa, mas qual é a sua paixão principal hoje? Cara, são desafios. São desafios. São desafios. Acho que a maior paixão é desafio. Né? Porque assim, a gente fala que é que nem filho, né? Eu não tenho filho, não posso falar isso. Eu ouço falar que é que nem filho. Não tem como você escolher um preferido. Você entendeu? Mas assim, cara, é o desafio. Então você tem que gostar daquilo, você tem que saber daquilo. Né? Então, poxa, foi um desafio a transição de carreira. Eu não virei tudo isso da noite pro dia. Né? Então vamos falar, em algum momento eu era colaborador de uma grande empresa onde muitas pessoas queriam entrar. E eu estava querendo sair. Né? Primeiro eu estava querendo crescer, depois eu vi que meu plano não era compatível com o da empresa, eu estava querendo sair. Entendeu? Poxa, em algum momento eu virei funcionário público, né? Que eu era professor do estado, concursado, efetivo, pedi exoneração, que foi um outro desafio. Eu trabalhava, né, nessa época, eu indo da minha casa até o meu trabalho a pé,
deixando o carro em casa, economizando tudo, eu levava 10 minutos. Fui parar a 1.200 quilômetros de casa. Pelo desafio, pelo fato de querer. Puta, eu queria ser o cara que tinha vivido aquelas coisas, que eu tinha aquele conhecimento. Entendeu? Então a Civil apareceu num outro momento que assim, pô, a gente fazia obra de subestação. Vamos complementar. Não, aí cheguei um belo dia, porque eu sempre tive essa concepção, né? Eu nunca vou fazer um projeto civil, nunca faria, agora eu já não posso falar isso. Tem que estudar também, não é porque eu me formei em engenheiro civil que eu sei projetar tudo. Não, cara, é estudo contínuo. Por isso que você tem que ser apaixonado e obcecado, senão você tá, achei, me formei, nunca mais vou estudar nada, você tá morto. Tá morto. Então é assim, fomos bater, fizemos, né, bastante obra de grande porte, bacana. Fui bater na porta de um cliente, não, você para participar das concorrências aqui, você tem que ter um engenheiro civil na sua empresa. Falei, cara, para dar orçamento, né, se eu ganhando o serviço, lógico, a gente vai colocar um profissional responsável e competente aqui para tocar. Não, você tem que ter. Calma aí, vou resolver. Você fala assim, poxa, não tem como. Aí entra o lado do empresário. Eu não tenho como ficar bancando um profissional desse gabarito para ficar concorrendo orçamento, né? Entendeu? Eu não tenho como bancar isso aí. Então, cheguei esse lado. E aí você vê um monte de coisas, porque todas as engenharias, né? Elas são bem amplas, você tem que escolher uma direção. Então a dica é, voltando à sua pergunta, né? A dica é, faça aquilo pelo que você vai se apaixonar. Seja apaixonado pelo que você faz. E o meu negócio é os desafios mesmo. Entendeu? Se chegar e falar assim, poxa, a gente tem, né? Agora a gente estava mexendo com um projeto em conjunto, né? Assim, pô, isso aqui nós nunca vimos, com 20 anos eu nunca vi. Cara, que legal, é mesmo? Nunca mexi com isso. Vamos, não tenha medo. Agora tá à vontade. Entendeu? Só que sempre basear isso na busca de capacitação. Não é diferente você gostar de desafio de você ser aventureiro. Se ser aventureiro é você pegar o desafio, você ser aventureiro é fazer que nem, né? O barco do balão. Eu ia mais além, né? Era você ser o Naldo ficar desafiando o Popó. Aí você é aventureiro, você não tem expertise nenhuma no boxe, você vai desafiar o cara. Agora você pega, tá certo que, né? Ainda tá muito desproporcional. O Whindersson foi lá, treinou um pouco, fez um monte de coisa, apanhou do Popó, mas ganhou do outro. Ele conseguiu apanhado, ele aguentou apanhado do Popó. Agora até o Bambam tá desafiando. Bambam, você entendeu? Ele fugiu da mídia, apareceu agora desafiando todo mundo. Falou que não sei o quê. Vai desafiou o tetracampeão de queda de braço, a tirar queda de braço com ele. O Popó, fugilista violento pro boxe. O aventureiro ele quer aparecer. Ele quer fazer o que tá na mídia. É a mídia. Você entendeu? Ele quer estar na mídia, ele quer ser o assunto. Só que assim, tem duas formas de você estar na mídia. Ou como mocinho ou como vilão. Os dois você vai na mídia. É o que eu falo, pô, tô no Jornal Nacional, mas você tá na parte policial, criminal, ou você tá na parte de que você fez um grande feito. Que você é um atleta e ganhou alguma coisa, algum título muito bacana, ou você tá lá no jornal porque o prédio que você fez colocou areia errada e caiu. Exatamente. Você entendeu? Então você quer aparecer, mas veja bem como você quer aparecer, entendeu? Exatamente. E se qualifique. Se qualifique. O segredo hoje é qualificação. A todo tempo, né? A todo tempo. É isso. Turma, a gente vai finalizando por aqui, Borsato. Eu agradeço demais, cara. Que bate-papo, assim, incrível, enriquecedor pra nós que estamos aqui. Uma troca muito bom. Muito show. E eu tenho certeza que pra quem tá assistindo a gente também aí. Então, quero agradecer você que ficou com a gente aqui até agora. Lembrando, deixa teu like, comenta aqui, fala o que você achou do conteúdo. Se teve um insight que foi importante, tenho certeza que teve muitos aqui. Então, comenta pra gente o que você mais gostou e compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que vai gostar também. Então, da minha parte, quero te deixar aqui um grande abraço. Se vocês quiserem aí fazer Borsato, obrigado pela sua presença aqui novamente. Estamos juntos aí direto, sempre com esses projetos aí sempre rolando, bem legal. E os insights foram
intensos hoje aqui. Com certeza. A gente teve bastante ideias bacanas aqui, bastante troca de experiência que, pô, é só vivendo que a gente consegue falar isso aí, né? Já querendo você para um episódio sobre segurança, trabalho, hein? segurança. Então, Vamos falar. se você puder, dentro da sua agenda aí. Tá, agradeço vocês aí, tem bastante assunto. Eu costumo falar que é assim, né? Se deixar comigo aqui, a gente Vamos embora, né? Ficava longe. Rapaz, 5 horas de vai podcast. longe porque é o lado professor, né? É, A gente fala é isso. que é o bacana, outra dica é essa, né? Eu já me estendendo. Capaz. Outra dica é essa, a partir do momento que você compartilha, né? Então, obrigado primeiro pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa vivência, da nossa expertise, porque a partir do momento que a gente compartilha, a gente aprende mais. Aprende. Entendeu? A gente aprende muito mais. E é compartilhando que a gente é mais feliz. Então, assim, não seja aquele profissional mesquinho querendo guardar tudo pra si, não. Compartilha, divulga, né? E É isso se aí. empenha. Se empenha. Perfeito. E turma, só pra gente encerrar aqui mesmo, quero usar uma frase do professor Borsato aqui, né? Que talvez você já tenha ouvido, mas só reforçando. Lembrando, você que quer continuar se capacitando, quer seguir a dica aqui de levar realmente a carreira a sério, entender que o estudo não acaba na faculdade. A gente vai deixar o link com todos os nossos cursos aqui, tudo que o Implanta BIM tem para ajudar você a se tornar um profissional melhor. Então, ó, lembra sempre dessa frase. Sorte é quando a capacidade encontra com a oportunidade. Então esteja capacitado quando a oportunidade bater na sua porta e a gente pode te ajudar com isso, dá uma conferida nos links aqui. Falei certo a frase, professor? É isso mesmo? É isso aí mesmo. Então tá beleza. Turma, obrigado, uma A gente boa se noite vê pra na próxima vocês. semana, pessoal. É isso aí, Tudo de até a bom pra próxima aqui. vocês. Um abraço.